Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente falou sobre a vocação do leigo, não foi? Hoje a gente vai falar sobre a vocação religiosa. Exatamente. Você já aproveita, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha para aquele seu amigo, para ele também conhecer um pouquinho mais sobre as vocações e ajudar a nossa missão a chegar mais longe. Sim, e hoje a irmã tem uma palavrinha especial para você. Se liga aí. Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Deus é a nossa alegria, não há motivos pra chorar, desistir, desanimar, porque Deus... A paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Me chamo Irmã Treiciane, pertenço à congregação das Irmãs Oblatas do Menino Jesus e resido aqui em Braslândia, no Convento das Irmãs. Pertenço ao Santuário Menino Jesus. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a vocação à vida religiosa e também apresentar um pouco o meu carisma e falar sobre essa vocação tão bela, que é a vocação de ser religiosa, esposa de Jesus. Pertence à congregação das Irmãs Oblatas do Menino Jesus, é uma congregação feminina de irmãs religiosas consagradas, que nasceu em Roma em 1672, há 351 anos atrás, e nós fomos fundadas por duas grandes pessoas, Madre Ana Moroni e Padre Cosimo Berlinsani. E do coração de Madre Ana e Padre Cosimo nasceu esse belo carisma de contemplar o menino Jesus, né, o verbo que se encarnou e que cresceu em meio aos homens e que tanto nos ensina também com suas virtudes, com sua pureza e simplicidade. Nossa congregação tem como missão atuar na formação, seja ela qual for, aonde existem pessoas a serem formadas, aí nós estamos inseridas. E isso entre a realidade espiritual, humana, psicológica, social. Nós temos casa na Itália, no Brasil e no Peru. E a nossa casa aqui em Braslândia nós temos há 51 anos. Né? As nossas irmãs missionárias italianas vieram para cá. E aqui elas se dedicaram totalmente à educação, à formação do povo de Deus, à catequese. Podemos... Bom, então, o que é a vocação à vida religiosa? A vocação à vida religiosa é uma vocação de seguimento mais radical do Senhor. Né? Todo cristão, todo batizado é chamado a seguir o Senhor, a colocar os seus ensinamentos em prática. Mas a vocação à vida religiosa, ela se torna um segmento radical. Por quê? Nós empregamos toda a nossa vida na causa, né, de consagrar a nossa vida a Jesus. Lembrando que esse chamado não parte de nós, mas parte do próprio Cristo. É Ele que, de certa forma, nos seduz e nos chama a essa linda vocação à vida religiosa. E é Ele que nos capacita também a este segmento radical. A vida religiosa, ela tem as suas características como qualquer outra vocação. A primeira delas é que os religiosos, eles vivem num convento, né? É uma casa que se chama convento porque é a junção de várias pessoas que têm o mesmo ideal. Então, todas nós que somos chamados à vida religiosa, nós temos o mesmo chamado e viemos de locais diferentes, em tempos diferentes, com o mesmo objetivo, de consagrar a nossa vida a Deus e, de certa forma, também contribuir para a construção do reino de Deus. Então, o que acontece, né, dentro de um convento? Toda a nossa vida, toda a nossa rotina, ela tem as suas características próprias, né, o que nós chamamos de atos comuns. O que são os atos comuns? São aquelas atividades que nós fazemos juntas, porque senão o convento seria apenas uma pousada onde a gente poderia dormir ou um hotel onde a gente poderia ficar. Mas o convento é, de fato, né, um local de família, uma família religiosa. Então, os atos comuns, eles são aquelas atividades que nós fazemos juntas. Por exemplo, as nossas orações na capela, nós fazemos juntas, tem os horários em que o sino toca,
e todas nós viemos aqui para fazer as nossas orações. As refeições são também os atos comuns, que é o momento em que nós nos reunimos para alimentar o corpo, mas também para alimentar a nossa fraternidade. Ali a gente compartilha as nossas conquistas no apostolado, bem como também as angústias e os desafios que fazem parte dele. Ali nós compartilhamos a nossa vida. E também nós temos momentos, né, durante o dia, nos quais a gente se reúne para assistir um filme ou para fazer algum trabalho manual. Isso nós chamamos de ato comum. Depois, uma outra característica importante da vida religiosa são os votos. Todas as religiosas fazem 3 votos. O primeiro é o voto de castidade, onde nós consagramos todo o nosso amor à pessoa de Jesus, né? Jesus se torna o nosso esposo. Ali nós renunciamos à beleza de um matrimônio, à beleza de ter filhos biológicos e consagramos toda a nossa vida, o nosso corpo, os nossos afetos a Jesus Cristo. Depois nós fazemos o voto de pobreza. Temos a nossa casa, temos o nosso carro, temos os prédios que são obras nossas. Só que nada pertence a uma irmã em particular, pertence à congregação e está destinado ao nosso trabalho. Então nós não temos nada de próprio, não temos nada em nosso nome porque fazemos esse voto de pobreza e vivemos em obediência. Depois fazemos o voto também de obediência. Temos a nossa obediência aos superiores, que consiste em várias coisas diferentes dentro do convento, né? Permissões para a gente poder sair, permissões para fazer alguma coisa. Então, a nossa vida está totalmente dedicada àquilo que os superiores acham que nos convém. É claro que é uma obediência dialogada, né? Sempre os superiores pensam no bem comum, pensam no bem de cada irmã. Quando é pedido alguma coisa para a irmã, a congregação, os superiores vê se essa irmã tem aptidão para aquela atividade. Então é algo muito humano, mas também é algo muito sobrenatural. Então essa é a realidade muito importante da vida religiosa. E depois também temos também as nossas consagrações que se manifestam de uma forma externa. Como vocês podem ver, o hábito, o véu, tudo isso são sinais exteriores da nossa consagração. É claro, mostra a nossa consagração, mas é uma forma de transbordar aquilo que nós vivemos dentro da nossa alma. Então, o hábito religioso, mesmo se eu chegar num espaço, um local, não preciso nem falar que eu sou religiosa. A minha própria veste já mostra, né, independente do lugar onde eu esteja. E também é um sinal de pobreza, né? O hábito religioso mostra que nós não usamos roupa secular, então nós não seguimos a moda, não estamos preocupadas com que roupa vestir de acordo com o evento, estamos sempre prontas, né? Então o hábito também é esse sinal de pobreza. E por quê, né? Vocês podem estar se perguntando, por que o hábito da irmã é cinza? O cinza é no caso da minha congregação que escolheu essa cor. O cinza, ele representa de fato, né, a cinza, aquilo que foi queimado, né, o que sobrou, mas mostra também um sentido de penitência, né? Então, assim, a cor sóbria mostra também aquela vida que eu abracei pelo chamado que o Senhor me fez também. O véu, ele é um sinal de aliança. Os noivos usam a aliança na mão, né? Quando você vê alguém com aliança, você sabe que aquela pessoa é comprometida, é casada. No hábito da irmã, ela usa o véu como um sinal de aliança e de consagração também. E quando nós recebemos o véu no dia da nossa missa da profissão religiosa, o bispo entrega o véu à irmã e diz assim: recebe este véu, sinal de que estás unida a Cristo, e entregue ao serviço da igreja. Então, tudo tem um significado muito forte, né? E tudo tem um significado sobrenatural. Eu particularmente, todos os dias, né? Agora eu vou contar um segredo. Todos os dias, quando eu amanheço, e já vou matando a curiosidade do público, né? Não durmo de hábito, muitas pessoas perguntam, não durmo, mas a gente tira o hábito somente para dormir e tomar banho. Dentro de casa estamos sempre de hábito, mesmo que estejam todas as irmãs. Todos os dias, né? Quando eu acordo e vou vestir o meu hábito, eu sempre tenho o costume de beijá-lo,
né? No sentido de que não é só uma veste, é uma veste que vai me ajudar a viver uma opção de vida a qual o Senhor me chamou e eu abracei. Então eu sempre beijo o hábito e digo: Senhor, por hoje sim, quero te amar mais do que ontem e menos do que amanhã. Isso tudo são coisas que fazem a gente, né, perseverar na nossa vocação até o fim. Então, a vocação à vida religiosa é uma vocação muito bela, né, muito admirada por alguns e tida como loucura por outros, né? Muitas pessoas falam: como pode uma jovem dedicar toda a sua vida a uma causa dessa? Outros ver como admiração, trazendo, né, resumindo mesmo que a vocação à vida religiosa, ela é um grande mistério de amor. Né? Se pergunta para mim ou para qualquer uma das irmãs, o porquê que Deus te chamou? Eu digo com certeza que eu não sei o porquê que Ele me chamou. Mas sei que Ele me chamou, né? No coração eu senti esse chamado de Jesus e essa motivação de consagrar a vida a Ele. E a vocação à vida religiosa, ela tem as suas belezas, né? Sempre costumo dizer qual a beleza da vida religiosa. Primeiro, essa capacidade de dar tudo pelo tudo, né? Nunca focar nas renúncias, naquilo que a gente deixou, mas focar de fato naquilo que a gente ganha abraçando a vocação à vida religiosa. É claro, né, que as renúncias, elas são grandes. Nós saímos da casa dos nossos parentes, nós renunciamos a uma profissão, nós renunciamos, de certa forma, a uma profissão, né? Porque todas nós temos os nossos trabalhos também. Mas talvez a uma carreira profissional muito exitosa, ou até mesmo, né, a questão do matrimônio, da maternidade biológica, tudo isso são renúncias. Mas também tem muitas riquezas, né? Por exemplo, a questão da maternidade. Nós somos mãe de almas. Como diz o Papa Francisco, as freiras não são solteironas, né? Que não se resolveram no mundo e aí se esconderam no convento. Pelo contrário, né? Nós tínhamos muitas possibilidades, mas dentre todas elas nós sentimos esse chamado do Senhor e abraçamos a essa realidade bonita da vocação à vida religiosa. Então, a freira, ela é mãe de almas, né? Nós somos responsáveis por rezar pelas pessoas às quais Deus nos confia no decorrer da nossa caminhada, ou até mesmo rezar por aqueles que não nos conhecem, pessoas que nunca saberão da nossa existência. Mas a oração que vai além da fronteira de qualquer espaço físico ou de qualquer tempo, nos assegura essa nossa maternidade. Então a nossa vocação também é uma vocação muito fecunda, né? Nós geramos filhos para o Senhor. E a gente costuma dizer, né, que a gente tem esse desejo de que quando a gente chegar no céu, aqueles filhos espirituais que nós geramos no nosso coração, através da nossa oração, do nosso trabalho apostólico, estarão, né, no céu também, e lá nós saberemos a quantidade e a dimensão de bem que a nossa maternidade espiritual pôde ser fecunda de fato. Então, a vocação religiosa tem seus benefícios, sim, como eu já disse, né? Entregar a vida toda para o Senhor, dedicar todo o nosso tempo a Ele e gerar filhos para Deus. Mas também tem os seus desafios, claro que sim. A vocação tem os seus desafios em que sentido? Todos os dias nós devemos renovar esse nosso sim, porque senão a gente pode correr o risco, né, de ir pelas ideologias do mundo, ou ir, às vezes, pela falta dos bens materiais ou dos afetos, né, que podem surgir também na nossa vida. E se a gente não canaliza tudo isso para Deus, pode ser que a gente perca o foco da nossa vocação. Então, o desafio maior da vida religiosa é esse cultivar a própria vocação em si. E esse cultivo se dá através da nossa oração. Todas as vezes que uma freira para rezar, está a sós com o seu Senhor, é semelhante a uma esposa que se une ao seu esposo e ali se torna um amor fecundo. Então a nossa vocação ela é alimentada pela oração primeiramente, mas também pela generosidade que nós temos ao entregar a nossa vida no cotidiano. Então, ao trabalhar,
ao limpar a casa, ao cuidar de coisas pequenas que às vezes ninguém verá, ou às vezes cuidando de coisas, né, responsabilidades grandes, como no nosso caso, uma escola, um projeto social, a gente alimenta a nossa vocação. Depois, também tem os desafios da sociedade em si, né? Muita gente não compreende, pessoas que não conhecem a vida religiosa às vezes julgam o nosso modo de agir, a escolha a qual nós abraçamos, mas de todos os desafios, esse é o menor de todos eles, né? Porque a nossa vocação está entre nós e Deus, e isso, no fundo, é o que realmente importa, né? E é o que realmente fará a diferença. Então, para você jovem, né, que está aí assistindo, se perguntando, será que eu posso, né, discernir a minha vocação, ou até mesmo ser uma futura religiosa? Pode sim, né? É possível você fazer visita a conventos, você fazer um caminho de discernimento vocacional, e tudo isso acontece a partir do primeiro passo, que é ter esse desejo e procurar. Na nossa Arquidiocese de Brasília, existe cerca de 60 conventos femininos, né? Cada uma com sua característica própria, com seu apostolado próprio, e através da internet, né, hoje nós podemos ter muito acesso a essas congregações. Então, o primeiro passo é aproximar e manifestar esse desejo a alguma irmã religiosa. Essa irmã religiosa certamente vai te encaminhar para aquilo que nós chamamos de pastoral vocacional. Todos os conventos têm aquilo que nós chamamos de pastoral vocacional, que é onde algumas irmãs acompanham moças que se interessam por essa vocação. Depois desse primeiro passo, que é manifestar o desejo, e ir atrás, dar o primeiro passo, você começará então um processo de discernimento vocacional, que é diferente em cada convento. Então, por exemplo, no convento nosso das Irmãs Oblatas do Menino Jesus, nós temos encontros presenciais, né, geralmente uma vez por mês, temos retiros vocacionais, que são de 3 dias, temos a convivência vocacional, que geralmente são de 10 a 15 dias, estando dentro do convento, conhecendo a realidade. Como diz, né, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, manifestou o desejo de ser religiosa, deu o primeiro passo, começa o discernimento vocacional. Então, desde já, eu digo, né, que as portas dos nossos conventos estão abertas para receber jovens interessadas em conhecer a nossa vocação e discernir a sua própria vocação. Depois de um período sendo acompanhada, né, discernindo a vocação, sabendo quais são as motivações que talvez leve essa candidata à vida religiosa a abraçar essa vocação, então aí nós começamos os primeiros passos da vida religiosa. A jovem deixa a casa da sua família e vem morar conosco. Então aí elas são chamadas aspirantes, né? Aquelas que estão aspirando à vida religiosa. Nesse processo elas moram com a gente, dividem o mesmo teto, dividem a mesma vida conosco, irmãs. E depois desse primeiro passo, tem outros passos que na nossa congregação nós chamamos de pré-noviciado e de noviciado. Depois, essa jovem, se ela tem o desejo ainda de continuar esse discernimento à vocação, ela faz a sua profissão religiosa e aí ela se torna irmã. Mesmo depois de se tornar irmã, ela fica de 6 a 9 anos, já como irmã, renovando os seus votos até fazer os votos perpétuos, os votos para sempre. Então, existe um longo caminho de cerca de mais ou menos 10 anos até aquela moça que lá no comecinho sentiu aquela inquietação, aquele desejo de ser religiosa, até os votos definitivos. Porque a igreja, ela é muito paciente, é muito mãe, dá o tempo também para aquela candidata conhecer bem a vocação. Então, se você que está aí do outro lado da telinha, sentindo o coração bater mais forte, venham conhecer as Irmãs Oblatas do Menino Jesus, ou vai também a outro convento, procure. É preciso a gente dar voz a essa inquietação que está dentro de nós. Porque senão pode acontecer o risco de você ter a vocação, ela está aí dentro de você, mas você abafar e ela acabar morrendo. E é importante a gente lembrar, vocação acertada, vida feliz e céu garantido. Então, tudo
tudo concorre para que a gente faça um bom discernimento vocacional. Lembrando que através da nossa vocação, a gente tem a nossa capacidade de amar, né, de uma forma absoluta a Deus e a servir também os irmãos, independente de qual seja a vocação. O intuito é amar, servir e alcançar o céu no fim da vida. Então, não tenha medo. Vale a pena discernir a vocação, vale a pena perguntar a Jesus o que ele quer da gente e, sobretudo, vale muito, muito, muito a pena dar voz a esse chamado de Jesus e dizer sim.